Muito bem. Vamos para mais uma edição de Falando em Português. Vamos trabalhar hoje os verbos no infinitivo. Vamos trabalhar o emprego do infinitivo, tá bem? O emprego do infinitivo. Os verbos terminados em ar, ir. O verbo por, terminado em or, o único verbo na língua portuguesa terminado em or, por. O restante são todos derivados dele. Portanto, nós temos dois momentos distintos para o emprego do infinitivo, tá? Então, vamos na sequência agora. Veja bem que assim como o gerúndio e o particípio, o infinitivo, ele representa uma das formas nominais do verbo. Se não, vejamos. O infinitivo pode ser pessoal ou impessoal, ele vai apresentar a pessoa ou não. Para os verbos regulares, inclusive, depois nós vamos ver isso numa outra ocasião, vocês têm, por exemplo, quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar, quando nós amarmos, quando vós amardes, quando eles amarem. Portanto, eu tenho amar, eu amares, tu amar, ele amarmos, nós, amardes vós, amarem eles. Esse é o emprego do infinitivo pessoal. Então você tem aí o exemplo, né? É necessário que tu leias com atenção e cuidado. Na verdade, é necessário leres tu com atenção e cuidado. Então eu tirei o presente do subjuntivo e passei para o infinitivo. Esse é o uso do infinitivo pessoal. Você tem o uso dos pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles e a declinação normal para o infinitivo. No caso do infinitivo impessoal, eu coloquei aí como, por exemplo, o sujeito, né? Amar o próximo. Esse amar é o infinitivo impessoal, ele está no lugar do substantivo amor. Amor ao próximo é importante. Amar o próximo é importante para que os seres humanos vivam em paz. Então está aí o infinitivo impessoal. Não vou trabalhar como pessoa. Tá bom? Vamos ver agora o infinitivo ou emprego do infinitivo impessoal. Quando é que você emprega o infinitivo sem a pessoa, jogado sempre para a terceira pessoa. Então vamos lá. No primeiro momento você tem o sujeito será o mesmo do verbo que possa reger. Então o verbo auxiliar em negrito já vai indicar o plural. Então nós, o povo, podemos tomar o poder e não podemos tomarmos. Portanto, se você analisa o processo do verbo auxiliar como se fosse uma locução, né? Uma locução verbal, então você tem o verbo auxiliar sendo conjugado e o verbo tomar vai ficar no infinitivo impessoal. Nós podemos tomar o poder e jamais nós podemos tomarmos o poder. Devemos evitar brigas no trânsito, portanto nós devemos evitar e não evitarmos brigas no trânsito, tá bem? O infinitivo então na forma de locução verbal. Os parlamentares quiseram impedir, o que eu fiz? Eu coloquei o sujeito entre a locução verbal, eu compliquei um pouquinho mais, né? Então os parlamentares quiseram impedir. Quiseram os parlamentares impedir e não impedirem a votação que deporia o presidente da Câmara. Tá bem? Os impostos devem ser pagos. Os impostos devem ser pagos. E nunca os impostos devem serem pagos. Portanto, devem os impostos ser pagos a juros decentes. Tá certo? Então essa é a colocação do infinitivo impessoal quando você estiver diante de uma locução verbal. Sempre será conjugado o verbo auxiliar. O verbo infinitivo ficará sempre na forma impessoal. Na sequência, quando nós empregamos o infinitivo impessoal, note quando o sujeito é o mesmo da oração principal. Então você tem um sujeito só para dois verbos. Deputados e senadores creem que eles, deputados e senadores, têm o direito de enganar. Eles têm o direito de enganar e não de enganarem. Tá bem? Então veja que o sujeito de uma oração, deputados e senadores creem,
é o mesmo para dois verbos. Deputados e senadores têm. Portanto, eles creem que têm o direito de não enganar. As crianças não gostam de ser maltratadas. As crianças não gostam de que sejam maltratadas, portanto, de ser maltratadas, e não de serem. Tá bem? Então, quando você emprega o infinitivo impessoal, quando o sujeito é o mesmo da oração principal, você vai ter o mesmo sujeito para dois verbos. Todos temos o direito de receber aposentadoria e não de recebermos. Tá? Essa é a colocação para o emprego do infinitivo impessoal. Terceiro momento para o emprego do infinitivo impessoal. Você tem o sujeito, às vezes também é o mesmo. E a oração do infinitivo, ela completa o sentido do substantivo ou do adjetivo. Então, quando você tem assim, a Polícia Federal chegou antes e os empresários não tiveram tempo de esconder as provas. Os empresários, o sujeito de ter, e os empresários, o mesmo sujeito de esconder. Portanto, somente o auxiliar tiver é que vai ser conjugado. A Polícia Federal chegou antes e os empresários não tiveram tempo de esconder as provas. Temos o dever de quê? De reclamarmos? Nunca. Se nós temos o dever é de reclamar nas ruas contra a corrupção. Temos o dever de reclamar nas ruas contra a corrupção. Portanto, o sujeito é o mesmo. E a oração do infinitivo completa o sentido ou de um substantivo ou de um adjetivo. Eles não tiveram o quê? Tempo. Nós temos o quê? O dever. Veja agora com o adjetivo. A verdade é que os políticos não estão dispostos. Disposto é um adjetivo. Disposição é o substantivo. Portanto, os políticos não estão dispostos a perder a boquinha e nem a largar o osso. Tá bem? Então, essa é a colocação que você tem para o emprego do infinitivo impessoal, quando o sujeito é o mesmo e a oração passa a completar o sentido ou de um substantivo, como no caso nós vimos aí tempo, dever, ou então um adjetivo, no caso dispostos, tá? Vamos lá. O emprego do infinitivo. Num quarto momento, quando é que você pode trabalhar com o emprego do infinitivo impessoal? Veja esses verbos aí. Esses verbos são importantíssimos, principalmente em se tratando de concurso público. Deixar, fazer, mandar, ouvir, sentir, ver. Eles têm por sujeito um pronome oblíquo. Tá? Me, mim, te, ti, lhe, o, a, nos, vos. Eles vão ter como sujeito um pronome oblíquo. Então, o infinitivo não será flexionado. Tudo bem? Então, cuidado com eu mandei eles, jamais. Eu deixei elas, jamais. Então, não trabalhem nunca com o pronome pessoal do caso reto. Então, com esses verbos, por favor, o pronome pessoal do caso oblíquo, e você vai usar o infinitivo impessoal. Mandei-os sair. Ou então, se vocês tiverem dúvida, mandei-os que saíssem, no caso de uma redação. Deixei-as sentar, portanto, deixei-as que sentassem. Essa é a colocação que você tem para o emprego do infinitivo com esses verbos. Cuidado, deixar, fazer, mandar, ouvir, sentir e ver. Nunca flexioná-los. Sempre usá-los com o pronome oblíquo. Nunca o pronome pessoal do caso reto. Tá bem? Na sequência, o infinitivo pessoal, cuidado com a voz passiva. O verbo geralmente ele vem após um adjetivo, ele vem posposto, isto é, ele vem após. E ele vai funcionar como complemento nominal, um termo que vai completar o sentido ou de um substantivo, ou de um adjetivo ou de um advérbio.
Por exemplo, muitas coisas não são fáceis. Fácil é um adjetivo. De perceber é um complemento nominal do adjetivo fácil. Então, cuidado, muitas coisas não são fáceis de serem percebidas. Portanto, não são fáceis de perceber. Tá bem? Essa é a voz passiva. Tome muito cuidado. Se você conseguir transpor, se você transpuser para a voz passiva, cuidado agora. Não vá flexionar o verbo no infinitivo. Flexione somente o verbo auxiliar. Muitos livros da literatura brasileira são ótimos. Ótimo é um adjetivo. De ler é complemento nominal de ótimos. Portanto, se você quiser, você pode colocar a voz passiva. Eles são ótimos de ou para serem lidos. Tá? Portanto, são ótimos de ler. Tá bem? Cuidado com a voz passiva. Quando é que você emprega o infinitivo pessoal? Cuidado com o valor de imperativo. Atenção, soldados. Vou ver. Virar à direita. Vou ver. Atenção, soldados. Marchar. Portanto, cuidado com o infinitivo com o valor de imperativo. Ele não poderá ser declinado em hipótese alguma. Tá bem? Jamais marcharem, envolverem, andarem, nada disso. Essa é a colocação que tem que ser feita para o verbo no infinitivo, quando ele estiver no imperativo. Tá certo? Muito bom, então, vamos ver. Quando é que nós empregamos o infinitivo pessoal? Primeiro, ele, o infinitivo, terá um sujeito e com o qual ele deverá concordar. Tá bom? Ele viveu bem, não lhe faltaram amigos. Então, amigos é o sujeito de faltaram. Ele viveu bem. Ele, sujeito oculto de viveu, não lhe faltaram amigos em sua vida. Portanto, amigos é o sujeito de faltaram, tá? Veja agora, o segundo momento. Impossível os fracos vencerem os fortes, a não ser que se fortaleçam. Tudo bem? Então, impossível os fracos vencerem os fortes, a não ser que os fracos, sujeito oculto, se fortaleçam. Então, está aí o sujeito oculto do verbo fortalecer. Está no plural, os fracos. Portanto, a concordância deve ser feita no infinitivo. Então, está aí o infinitivo pessoal. Tá bom? O infinitivo pessoal é aí que você tem, por exemplo, numa prova, você tem que prestar muita atenção no caso dele ser preposicionado e vier anterior à oração principal, hein? Tá? Tudo bem? Note a presença das vírgulas. Veja lá, qual é o pensamento principal? Qual é o pensamento principal aqui? Não bastam as fotos. 2, é necessário que viajes. Tudo bem? Então agora você tem o infinitivo pessoal, porque ele está preposicionado. Olha a preposição para aí. Tudo bem? Então, para ou a fim de conheceres outras terras, olha a vírgula isolando agora. Não bastam as fotos. É necessário que viajes. Eu poderia até dizer é necessário viajares, tá bem? Porque aí eu pego a regra anterior, o infinitivo pessoal, sendo agora tendo como sujeito oculto o tu. Então, para tu conheceres outras terras, para conheceres outras terras. O infinitivo pessoal, ele é preposicionado, está aí o para, e ele está anterior, ele está anteposto à oração principal. Não bastam as fotos. Tá bem? Veja o segundo exemplo. E, cuidado com a pontuação. É importantíssima a pontuação aí. Tá certo?
Então veja lá. Ao verem-no caminhar entre as águas, os discípulos temeram. Ao verem-no caminhar entre as águas. Portanto, está aí o infinitivo sendo declinado com o processo da colocação, o infinitivo pessoal sendo declinado no caso de verem-no caminhar. Certinho? Tudo bem? Emprega-se indiferentemente quando? Quando é que você pode empregar o infinitivo pessoal ou o infinitivo impessoal? Quando a oração for, por exemplo, adjetiva. São problemas os quais desestimulam ou, né, desestimulam a nação. São problemas os quais desestimulam a nação. Portanto, são problemas a desestimular ou desestimularem a nação. Eu vejo as crianças as quais brincam nas ruas tranquilas. Portanto, eu vejo as crianças a brincar ou brincarem nas ruas tranquilas. Como chovia muito, ele chegou da rua com os cabelos a pingar. Ele chegou com os cabelos pingando. É o que normalmente você usa. Você usa o verbo no gerúndio. Então ele chegou da rua com os cabelos a pingar ou a pingarem sobre o paletó já encharcado. Então você emprega indiferentemente ou o impessoal ou o pessoal, né? Uma oração subordinada adjetiva. Tá bem? Certinho? Essa é a colocação. Na próxima aula nós vamos trabalhar o gerúndio e o particípio. É importante o particípio diante dos verbos regulares e dos verbos irregulares. Aí é um outro capítulo. Tá certo? Vamos nessa.